Oi, crianças, tudo bom? Na nossa aula de hoje, de 10 de junho de 2021, nós vamos aprender a entender o que é compor e o que é decompor. O que significa essas palavras? Porque às vezes, lá no livro, tem assim: faça a composição dos números, ou faça a decomposição dos números. E a gente precisa entender o que é compor, o que é essa palavra compor. Então, compor significa você pegar partes e formar um todo, ou seja, você formar alguma coisa. No nosso caso aqui, nós queremos formar um número. Então, eu vou pegar partes dele e vou montar, como se nós estivéssemos montando. Então, nós estamos compondo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui 10 mais 5. Significa que eu tenho uma dezena, ou seja, 10 mais 5. Então, eu vou formar que número? Que número eu vou compor? 10 mais 5 é igual a 15. Por quê? Porque eu tenho uma dezena e 5 unidades. Então, eu tenho 5 unidades e uma dezena. Eu formei o número 15, eu compus o número 15. Eu tenho 2 centenas, porque nós sabemos que aqui 3 algarismos, o primeiro é a centena, o segundo é dezena e o terceiro é unidade. Então, eu tenho 2 centenas, 200 unidades, ou 20 dezenas. Então, eu tenho 2 centenas, 200 mais 10. Que número eu formo, eu componho? Eu vou compor o número 210. Então, eu vou colocar 2 centenas, 0 dezenas. Não, eu tenho uma dezena aqui, olha só. Dezena e unidade. Então, eu tenho uma dezena, 210. E eu tenho 0 nas unidades. Então, eu tenho 200, o algarismo 210. Eu compus. 30 mais 9, eu tenho 3 dezenas, 0 unidades. E aqui eu tenho 9 unidades. Então, eu tenho 3 dezenas e 9 unidades. 9 unidades e 0 unidades dá 39 unidades. E agora eu tenho 60 mais 30. Eu tenho 6 dezenas, 0 unidades. 3 dezenas, 0 unidades. Quantas dezenas eu tenho? Olha só. 6 dezenas, 3 dezenas. 6 mais 3, 9. E 0 unidades. Então, eu tenho 90. Eu compus esses números aqui porque eu peguei as partes e montei, formei. E o que é decompor? Uma coisa que se decompõe é uma coisa que ela vai sendo separada em partes. Então, ao tempo que eu compondo, eu pego as partes e formo alguma coisa. Na decomposição, quando eu decomponho, eu pego um todo e ele vai separando. É o que acontece, por exemplo, com as plantas quando morrem. Então, ela vai se decompondo. Todo ser vivo que morre vai se decompondo, ele vai sendo separado em partes, porque ele já é um todo. Então, ele agora pode ser decomposto. Então, 35 é igual a 3. Aqui é uma dezena, 3 dezenas e 5 unidades. Então, 3 dezenas significa 30. Mais quanto? Mais 5. Então, eu estou decompondo esse número. 30 mais 5.
Se eu tenho o número 98, eu tenho 9 dezenas, 8 unidades, então 9 dezenas é quanto? 90. Mais quanto? Mais 8. Eu estou decompondo. E eu tenho 258, eu tenho 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Que número eu formo? Aliás, como é que eu decomponho esse número que eu já está formado? Ele já está formado. Então, eu tenho 2 centenas, significa quantas unidades? Significa 2 centenas, 200. Eu tenho 200, mais quanto? Mais 5 dezenas. Quanto é 5 dezenas? 50. É 50 quando eu tenho 5 dezenas. Então, é 50. Mas eu tenho 8 unidades. Então, eu decompus, ou seja, eu peguei o número total todo e fui separando ele em partes, em centenas, em dezenas, em unidades. E eu formei. Ainda tenho 301. Então, eu tenho 3 centenas, 0 dezenas, 1 unidade. Como é que eu decomponho? Eu tenho 300, não é? 3 centenas, não é 300? É 300 mais quantas dezenas? Eu não tenho nenhuma dezena aqui sobrando, eu tenho 30 dezenas exatas. Então, eu já tenho aqui 30 dezenas. Se eu não tenho nenhuma aqui sobrando, nenhum algarismo, eu não preciso colocar mais 0. Eu coloco apenas mais 1, que é unidade. Então, 301 são 3 centenas, ou seja, 30 dezenas, mais 1 unidade. Se eu colocasse 30 dezenas aqui, apenas 30 dezenas, e não colocasse as centenas, eu ficaria com quanto? Eu ficaria apenas com 31. 30 mais 1, que são 3 dezenas. Então, por isso é que eu tenho que colocar 300 mais 1. 300, ou seja, 3 centenas são 300, não é 30. Eu tenho 30 dezenas, mas eu estou representando tudo em unidades. Então, por isso que o correto é 300 mais 1. Tá legal? Então, vamos aprender a compor, a decompor, para poder a gente compreender que os algarismos eles são formados por unidades, dezenas e centenas, né? Unidades, dezenas e centenas. Essas são as ordens que nós já aprendemos. Tem outras, mas nós vamos aprender depois. Tá legal? E vamos fazer a atividade que vai estar aí na plataforma para vocês responderem no caderno. Um beijo, até a próxima aula.